Invocando a proteção de Deus, da lei e do povo de Westfália, declaro aberta a sessão. Convido o colega Renato Gaspar Herbert para fazer a leitura de uma passagem bíblica. Confiem no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em todo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Convido o secretário para fazer a leitura da ata da sessão ordinária, realizada no dia 16 de abril de 2026. Ata número 06 de 2026, ordinária. No dia 16 de abril de 2026, às 19 horas, na sala de sessões da Câmara de Vereadores, reuniram-se em sessão ordinária os seguintes vereadores: Alexandre Grana, Carlos Melman, Diego Antônio Radavelli, Evandro Allert, Gilberto Bot, Pablo Diogo Rex Cardoso, Renato Gaspar Herbert, Sidmar Lindemann e Valério da Fonseca. Invocando a proteção de Deus, da lei e do povo de Westfália, o presidente declarou aberta a sessão e convidou o vereador Carlos Melman para ler uma passagem bíblica. Em seguida, prestou compromisso e tomou posse o segundo suplente da bancada do MDB, senhor Pablo Diogo Rex Cardoso, em virtude do pedido de licença para tratar de interesse particular apresentado pela vereadora titular Annelise Grimhorst, MDB. Na sequência, foi lida a ata ordinária número 05 de 2026 e colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade de votos. Uso da tribuna. Vereadores Carlos Melman, Pablo Diogo Rex Cardoso e Alexandre Grana. Ordem do dia. Projeto de lei número 021 de 2026 do Poder Executivo. Altera o anexo 1º da Lei Municipal número 1503 de 2018 e dispõe sobre as atribuições da categoria funcional de monitor educacional e da outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 026 de 2026 do Poder Executivo. Altera a Lei Municipal número 1502 de 2018 e dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município para incluir a previsão de ações afirmativas em concursos públicos. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 027 de 2026 do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 1.350 e da outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 028 de 2026 do Poder Executivo. Dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, disciplina sobre o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo e os Conselhos Tutelares e da outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 029 de 2026 do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 455.095 e da outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Indicação número 09 de 2026, de autoria do vereador Carlos Berman, sugere a instalação de câmaras de monitoramento e iluminação pública na linha franca, no travessão, próximo à ponte. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Indicação número 10 de 2026,
de autoria do vereador Gilberto Poto, indica ao Poder Executivo Municipal que ofereça gratuitamente aos munícipes capacitação para atender às normas da NL 31 relacionadas ao uso de agrotóxicos e produtos afins. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Correspondência recebida, ofício do gabinete número 076 de 2026. Encaminhamento de prestação de contas parcial, parceria com a Associação Cultural Westfaliana. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando todos os vereadores para a sessão ordinária a realizar-se no dia 7 de maio de 2026, às 19 horas, na Câmara Municipal de Vereadores de Westfália. Gilberto Poto, presidente, Evandro Aller, secretário. Coloco o ato em discussão. Coloco o ato em votação. Se alguém estiver contra, a favor, levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o vereador Pablo Rex Cardoso para fazer o uso da tribuna. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a mesa diretora, os colegas vereadores, o pessoal de casa, Joyce, Ana Sofia e a imprensa aqui presente. Entrei com uma indicação, mas eu gostaria de reforçá-la diretamente ao prefeito Juliano e à prefeita Simone. Peço que dê continuidade ao plano diretor de Westfália, principalmente no que se diz respeito à abertura das ruas que ligam o centro de Westfália à Rota do Sol. Isso possibilitará a implantação de uma nova área industrial, com melhor logística para atender a indústria local e também para atrair novas empresas, assim como já estão fazendo os municípios vizinhos. Peço também que tenham coragem de serem os pioneiros desse projeto. Sabemos que é algo caro e que provavelmente não será concluído em uma única gestão, mas trata-se de um projeto de longo prazo, pensando no futuro de Westfália, especialmente para os nossos jovens, que são muito inteligentes, mas que muitas vezes não encontram oportunidades aqui no município. Isso é pensar conforme o potencial da nossa cidade e garantir a continuidade da qualidade de vida da nossa população. Quero também retomar um assunto tratado na sessão passada e responder aqui meu amigo Grana. Eu também sou contra o assistencialismo. No entanto, a gente precisa deixar claro que assistencialismo é uma coisa, assistência social é outra. Sou contra pessoas que não fazem a sua parte em retribuição ao que recebem do Estado, mas sou totalmente a favor de ajudar aqueles que estão tentando mudar a vida e oferecer melhores condições aos seus filhos. E essa é a realidade predominante das nossas pessoas atendidas aqui pela Bolsa Família. Defendo, por exemplo, assistência a famílias em que pai e mãe recebem o salário mínimo, como muitas que trabalham, por exemplo, na cooperativa do Miru. Somando seus ganhos, muitas vezes não passam de R$5.000, para sustentar 2, 3 filhos. Ou ainda mais, na realidade, uma mãe solteira, e ela recebe R$400 por mês para cada criança, e quem tem filho sabe que esse valor é insuficiente. Para esses casos, eu sou sim favorável ao Bolsa Família. Digo mais, muitas pessoas que criticam o Bolsa Família, criticam esse programa, elas também recebem algum benefício do governo. Principalmente em Westfália, quem tem filho na creche, escola municipal, quem frequenta o posto de saúde, a farmácia popular, quem faz cirurgias eletivas, isso também é assistência pública. É uma forma de assistência, de receber alguma verba, um retorno do Estado. Quem faz esse tipo de uso de programas sociais não poderia ficar reclamando do Bolsa Família. Precisamos parar de repetir essas ideias prontas de rede social ou de extremismos políticos e começar a olhar ao nosso redor.
compreendendo a realidade de quem está em situação de vulnerabilidade. Nessa mesma linha fala-se em meritocracia. Mas como falar em meritocracia num país com tantas desigualdades sociais, onde as pessoas já nascem em condições desiguais? Isso, para mim, é mais uma hipocrisia que a gente tem na nossa sociedade. Hoje, por exemplo, estamos aprovando, logo para se tratar, a lei que trata do Conselho Municipal de Direitos da Mulher. E sabe por quê? Porque as mulheres ainda enfrentam desvantagens. Só por serem mulheres, muitas vezes precisam trabalhar mais, estudar mais e se dedicar mais. Além disso, sofrem diversos tipos de violência. E isso tem nome. Sabe o nome? Ninguém sabe. Machismo estrutural. É um termo que pode incomodar quem tem alguma masculinidade fragilizada. E é uma realidade. Basta observar essa casa. Nós temos 9 cadeiras de vereadores e apenas uma é ocupada por uma mulher. A gente às vezes nem percebe onde está esse problema da estrutura da nossa sociedade. Ela foi criada assim. E nós ainda temos reflexos disso. E mais, essa única vereadora, a Anne, é a que sofre ataques constantes do nosso colega de direito. Nenhum outro vereador, podem olhar os vídeos, nenhum outro vereador é atacado em nenhuma situação semelhante. E aqui falo de ataque, porque quando ela se destaca na argumentação, são utilizados tons de palavras de forma grosseira, para tentar desqualificar o seu posicionamento. E isso tem nome, que eu falei antes. A vereadora Anne, ela se destaca porque ela estuda políticas públicas, fundamenta as falas em leis e nunca foi grosseira nas suas respostas. Nunca. E ela vem aqui à tribuna preparada e contribui com conhecimento da aula. Por isso, peço à mesa diretora que coíba esse tipo de comportamento. Nós, como vereadores, precisamos dar o exemplo de respeito, especialmente na forma como tratamos uma mulher, mesmo quando há divergência de ideias. Meu colega Adriano, vou te citar de novo, que já divergiu várias vezes dela e nunca foi grosseiro com ela. Eu te dou os parabéns. Eu sempre procuro respeito. E falando em dar o exemplo, sabe qual é o pior tipo de assistencialismo que a gente conversou? É o assistencialismo político. É aquele praticado por políticos que não entregam resultado. E era isso que eu queria chegar. Que recebem salário pago pela população e não apresentam retorno algum. E isso nós precisamos sim coibir. Esse tipo de assistencialismo. Um político nosso, que um vereador, ganha 10 vezes mais do que o Bolsa Família médio aqui na Westfália. A política mudou, não podemos mais enxergar o vereador apenas como um simples fiscal de obra, que vai indicar uma pintura, um asfalto, faz parte pedir emendas, faz, mas é muito mais do que isso. Precisamos, acima de tudo, fiscalizar o executivo com responsabilidade e independência. Esse é o trabalho do vereador. Além de trabalhar na construção de leis e projetos que pensem no futuro do município. Não dá mais para vir aqui fazer meia dúzia de discursos vazios, como se eles estivéssemos 20 anos atrás. A população mudou, a política evoluiu, e nós precisamos acompanhar essa transformação. Eu lembro, então, falando da bancada do PP, eu lembro que o PP, em outro momento, criticou o MDB, justamente, né, por uma suposta falta de fiscalização ao executivo anterior. Então, agora eu peço a vocês deem um exemplo e façam a fiscalização que tanto cobraram da gente. Tem algumas questões, não digo que o executivo atual esteja trabalhando de forma errada, esteja fazendo algo errado, mas nós precisamos fiscalizar, e o fiscalizar é observar o que está sendo feito. Hoje, por exemplo, temos um grande volume de gastos feitos via decreto. Deveria passar aqui esses custos. A gente deveria saber o que está sendo gasto. Nós vamos trabalhar agora com Concisa, vai ser mais difícil de fiscalizar. E eu espero de vocês, como munícipe, vocês têm condições de verificar o que está sendo gasto. Fiscalizem o executivo, não se tornem conselheiros do executivo. Não foi para isso que vocês foram eleitos. É serve para todos. O papel do vereador é claro: legislar, fiscalizar e representar a população.
Se for apenas para atuar como conselheiro, ou só vir aqui, blá blá blá, então não faz sentido manter o salário de vereador. Não precisamos disso. Somos uma cidade pequena e cada recurso precisa ser respeitado e bem utilizado. Quero aproveitar ainda a agradecer a todos e agradecer em especial pela indicação da Ana e ao meu partido MDB. Uma boa noite. Agradeço as palavras do vereador Pablo Rex Cardoso. Passo a presidência ao vice-presidente, senhor Sidmar Lindemann, para fazer o uso da palavra. Convido o vereador Gilberto Porto para fazer uso da tribuna. Boa noite a todos. Cumprimento os colegas da mesa, colegas vereadores, assessora jurídica Joyce, secretária Ana Sofia, a imprensa e a todos que nos acompanham nas redes sociais. Primeiramente, em nome da mesa diretora, quero registrar as boas-vindas ao vereador Pablo Rex. Também quero agradecer ao secretário de Obras, Paulo Bagatini, e sua equipe por sempre atender minhas demandas, que na realidade não são minhas, mas são demandas que a população solicita a nós. Esta semana observei que estão arrumando a rua Reinaldo Trimaia, onde havia desníveis na rua. Muito obrigado. Na semana passada, juntamente com os vereadores Evandro, Grana e Pablo, que são da comissão de acompanhamento, estivemos na INEP Vila Schmidt apresentando o projeto Câmara Mirim e Jovem aos alunos e professores. Projeto proposto pela vereadora Anelise e aprovado por todos os vereadores. O projeto Mirim e Jovem tem como objetivo dar voz aos jovens de nossa cidade e aproximar o povo da Câmara Legislativa. Serão selecionados estudantes do município que receberão treinamentos em política com apoio na elaboração de propostas. Um dos treinamentos será ministrado pela VAR, Associação dos Vereadores do Vale do Taquari. Queremos formar futuros líderes e estimular a participação popular, para que todos se sintam parte das decisões aqui na Câmara, mostrando aos jovens que suas ideias e suas vozes importam, e que a política local pode sim ser transformada com a participação deles. Peço aos pais ou responsáveis que incentivem seus filhos a participarem desse projeto. Quero agradecer ao secretário da Educação, Roque Lindemann, e à Dora Smeg, que acolheram a proposta. Sem eles, isso não seria possível. Conto com o apoio de todos para que essa iniciativa seja um sucesso. Também quero falar sobre a minha indicação, que propõe uma parceria entre o Poder Executivo e a CISVES, para realizar um levantamento junto às empresas de Westfália, identificando as principais demandas de mão de obra qualificada no município. A ideia é entender quais áreas enfrentam dificuldade para contratar profissionais e, a partir desses dados, buscar parcerias com instituições de ensino e capacitação para oferecer cursos voltados às necessidades reais do mercado local. E, em alguns casos, até fazer uma parceria com empresas locais para disponibilizar espaço físico e equipamentos para fazer a parte prática desses cursos. Muitas vezes vemos empresas precisando contratar e, ao mesmo tempo, pessoas buscando oportunidades, mas não tendo a qualificação adequada para a vaga oferecida. Aí acaba acontecendo das empresas trazerem profissionais de fora para suprir a sua necessidade. Com planejamento e qualificação, podemos mudar essa realidade. Essa iniciativa busca incentivar a qualificação profissional, gerar oportunidades para a nossa população e fortalecer o desenvolvimento econômico do município. Na sessão anterior, o vereador Grana
comunicou que tem cursos disponíveis no Senac em Farroupilha. Bela iniciativa. Conto com a atenção do Executivo e peço o apoio dos colegas vereadores para que possamos avançar nessa proposta. Meu muito obrigado e desejar um feliz Dia das Mães e uma boa noite a todos. Agradeço as palavras do vereador Gilberto Couto e devolvo a presidência ao colega. Agradeço ao vice-presidente. Entra na ordem do dia nessa Casa Legislativa os seguintes projetos de lei: número 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 para 2026, do Poder Executivo. Projeto de lei número 02 para 2026, indicações 11, 12, 13, 14 e 15 para 2026 e moção 01 para 2026, de aplausos, de autoria de vereadores desta Casa. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 30 para 2026 do Poder Executivo. Projeto de Lei número 030, de 5 de maio de 2026. Inclui o artigo 114 na Lei número 2.299, de 17 de abril de 2026, que dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente e da outras providências. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 030 de 2026. Westfália, 5 de maio de 2026. Senhor Presidente e senhores vereadores, encaminhamos à apreciação desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que inclui o artigo 114 na Lei número 2.299, de 17 de abril de 2026, que dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, bem como promove ajuste no parágrafo 1º do artigo 35 do referido diploma legal. A presente proposição tem por finalidade sanar erro material ocorrido na redação final da mencionada lei no capítulo 8 do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, onde houve a supressão indevida do artigo 114, ocasionando a descontinuidade da sequência normativa entre os artigos 113 e 115. Ressalta-se que o dispositivo ora incluído já integrava o conteúdo originalmente elaborado, não havendo inovação legislativa, mas apenas a necessária recomposição do texto legal, especialmente no que se refere às competências do órgão executivo gestor do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, SIMASE. No que se refere ao parágrafo 1º do artigo 35, a alteração proposta tem caráter meramente formal, visando adequar a redação do dispositivo para refletir a carga horária semanal de 20 horas já praticada pelos membros do Conselho Tutelar, sem implicar qualquer modificação substancial na jornada de trabalho ou nas condições atualmente vigentes. Diante do exposto, contamos com a apreciação e aprovação do presente projeto de lei, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. César Juliano Brenner, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Se alguém estiver contra, a favor, levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 31/2026 do Poder Executivo. Projeto de lei número 031, de 5 de maio de 2026. Cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, CONDIM,
o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher e o Organismo de Políticas para as Mulheres, na forma de coordenadoria vinculada ao gabinete do prefeito no município de Westfália, Rio Grande do Sul, e da outras providências. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 031 de 2026, Westfália, 5 de maio de 2026. Senhor Presidente e senhores vereadores, encaminhamos a apreciação desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que institui o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher e o Organismo de Políticas para as Mulheres, na forma de coordenadoria vinculada ao gabinete do prefeito. A proposta tem como objetivo estruturar de forma integrada e eficiente a política pública municipal voltada às mulheres, promovendo a igualdade de gênero, prevenindo e enfrentando a violência e garantindo maior efetividade na proteção de direitos. A criação do Organismo de Políticas para as Mulheres, OPM, atende às diretrizes do Estado do Rio Grande do Sul, previstas no Decreto número 58.675, de 16 de março de 2026, que trata de programas estaduais de fortalecimento das políticas para as mulheres e incentivam os municípios à institucionalização de estruturas específicas para a coordenação e articulação da rede de proteção, possibilitando maior acesso a recursos e políticas públicas. A vinculação direta ao gabinete do prefeito assegura caráter estratégico e transversal às ações, permitindo integração entre as diversas áreas da administração pública. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher fortalece o controle social e a participação da sociedade civil, enquanto o Fundo Municipal garante suporte financeiro para a execução das políticas públicas. Dessa forma, o presente projeto representa avanço significativo na promoção dos direitos das mulheres e no fortalecimento das políticas públicas do município. Diante do exposto, solicitamos a aprovação da presente proposição e permanecemos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. César Juliano Blanker, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Se alguém estiver contra, a favor, levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 32 para 2026 do Poder Executivo. Projeto de lei número 032 de 5 de maio de 2026. Autoriza o Poder Executivo a conceder o uso temporário de pavilhão de múltiplo uso e área de terras à Sociedade Cultural e Esportiva Palmeiras e da outras providências. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 032 de 2026. Westfália, 5 de maio de 2026. Senhor Presidente e senhores vereadores, encaminhamos projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder o uso temporário de pavilhão de múltiplo uso e área de terras à Sociedade Cultural e Esportiva Palmeiras. A presente proposição tem por objetivo renovar a concessão de uso anteriormente autorizada, cujo prazo se encerrou após 15 anos de vigência, contados de 1º de julho de 2009. A manutenção da concessão mostra-se de interesse público, uma vez que os espaços cedidos continuam sendo utilizados de forma adequada e em conformidade com as suas finalidades, atendendo às demandas da comunidade local. Ademais, a entidade permanece responsável pela conservação dos bens, não gerando ônus direto ao município. Dessa forma, a renovação da concessão por novo período de 15 anos visa assegurar a continuidade das atividades desenvolvidas, bem como proporcionar segurança jurídica à relação entre o município e a entidade. Diante do exposto, solicitamos a aprovação do presente projeto de lei e permanecemos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. César Juliano Blanker, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão.
Coloco o projeto em votação. Se alguém estiver contra, a favor, levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 33/2026 do Poder Executivo. Projeto de Lei número 033, de 5 de maio de 2026, dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria da execução de obras de pavimentação em concreto bituminoso usinado a quente de trecho da rua Henrique Grave e da outras providências. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 033 de 2026. Vespária, 5 de maio de 2026. Senhor Presidente e senhores vereadores, encaminhamos para a apreciação o presente projeto de lei que dispõe sobre a cobrança da contribuição de melhoria decorrente da valorização imobiliária gerada pela obra de pavimentação e construção de calçadas de passeio em trecho da rua Henrique Grave. A presente proposição tem por objetivo regulamentar a cobrança da contribuição de melhoria conforme previsto no Código Tributário Municipal, instituído pela Lei número 1274 de 2015, com as alterações promovidas pela Lei número 1566 de 2019. Destaca-se que a execução da pavimentação da pista de rolamento e das calçadas de passeio foi aprovada por unanimidade em audiência pública realizada em 28 de abril do corrente ano, com a participação dos proprietários dos imóveis diretamente beneficiados, ocasião em que foram apresentados o projeto e os investimentos estimados para o respectivo trecho. A pavimentação da via é medida essencial para o desenvolvimento urbano, proporcionando maior segurança, melhor fluidez do tráfego, preservação dos veículos, redução de acidentes e melhor acesso aos serviços essenciais. Da mesma forma, a implantação das calçadas garante mobilidade segura e acessível aos pedestres, promovendo qualidade de vida, valorização imobiliária e bem-estar coletivo. O presente projeto estabelece especificamente para o trecho mencionado as condições para a cobrança da contribuição de melhoria. Diante do exposto, solicitamos a apreciação e a aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, César Juliano Brandker, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 34/2026 do Poder Executivo. Projeto de lei número 034 de 5 de maio de 2026. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 965.041,19 e da outras providências. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 034 de 2026. Vespária, 5 de maio de 2026. Senhor Presidente e senhores vereadores, a presente proposição tem por objetivo autorizar a abertura de crédito suplementar destinado ao reforço de dotação orçamentária para a execução de obras de asfaltamento em 3 trajetos localizados na linha Franca, compreendendo trecho 1, Estrada Geral Linha Franca em direção à linha Clara, trecho 2, Estrada Geral Linha Franca em direção à ponte que faz divisa com o município de Teutônia, e trecho 3, Estrada Geral Linha Franca, de frente à Igreja Evangélica Sião. A suplementação dos recursos mostra-se necessária em razão da demanda financeira para a execução das obras previstas, garantindo a continuidade das ações de investimento em infraestrutura e o atendimento ao interesse público. A Lei Federal número 4.320, de 64, que disciplina a matéria relativa à abertura de créditos adicionais e estabelece normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços dos municípios,
prevê em seu artigo 41, inciso 1º, que os créditos suplementares destinam-se ao reforço de dotação orçamentária já existente. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei à apreciação desta Casa Legislativa e permanecemos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, César Juliano Branker, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Se alguém estiver contra, a favor, levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 35/2026 do Poder Executivo. Projeto de lei número 035, de 5 de maio de 2026. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 2.690 e da outras providências. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 035 de 2026. Vespária, 5 de março de 2026. Senhor Presidente e senhores vereadores, o projeto de lei, ora em comento, tem como premissa alocar corretamente as rubricas orçamentárias, adequando-as às necessidades do Poder Executivo, tendo em vista a necessidade de aporte de recursos para atender despesa inicialmente não prevista no orçamento vigente. A presente proposição visa autorizar a abertura de crédito especial destinado à criação de dotação orçamentária específica para a aquisição de aparelho de ar-condicionado para a farmácia da Unidade Básica de Saúde, medida necessária para assegurar condições adequadas de armazenamento de medicamentos e a preservação da qualidade dos insumos farmacêuticos disponibilizados à população. A Lei Federal número 4.320/64, que disciplina a matéria relativa à abertura de créditos adicionais e estabelece normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços dos municípios, prevê em seu artigo 41, inciso 2º, que os créditos especiais se destinam a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Assim, a abertura do crédito especial mostra-se necessária para viabilizar a execução da despesa e atender adequadamente às demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei à apreciação desta Casa Legislativa e permanecemos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, César Juliano Branker, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Se alguém estiver contra, a favor, levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 36/2026 do Poder Executivo. Projeto de lei número 036, de 5 de maio de 2026. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 41.634,30, incluir meta no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias e da outras providências. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 036 de 2026. Vespária, 5 de maio de 2026. Senhor Presidente e senhores vereadores, a presente proposição visa autorizar a abertura de crédito especial destinado à criação de dotação orçamentária específica para a execução de despesas relacionadas à aplicação dos recursos repassados ao município por meio da Lei Aldir Blanc, destinados ao fomento e fortalecimento das ações na área cultural. A medida faz-se necessária para possibilitar a adequada execução dos recursos recebidos, observando as diretrizes legais e regulamentares aplicáveis, viabilizando a implementação de ações e apoio aos agentes culturais.
A aplicação dos referidos recursos representa importante instrumento de valorização da cultura local, contribuindo para o fortalecimento do setor cultural do município e para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à preservação, difusão e incentivo às manifestações culturais. A Lei Federal número 4.320/64, que disciplina a matéria relativa à abertura de créditos adicionais e estabelece normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços dos municípios, prevê em seu artigo 41, inciso 2º, que os créditos especiais destinam-se a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Dessa forma, a abertura do crédito especial mostra-se necessária para viabilizar a correta execução orçamentária e financeira dos recursos repassados, assegurando o cumprimento das finalidades legalmente estabelecidas. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei à apreciação desta Casa Legislativa e permanecemos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, César Juliano Blenker, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Se alguém estiver contra, a favor, levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 37/2026 do Poder Executivo. Projeto de Lei número 037, de 5 de maio de 2026, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 51.740, incluir meta no plano plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias e da outras providências. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 037 de 2026. Vespália, 5 de maio de 2026. Senhor Presidente e senhores vereadores, a presente proposição visa autorizar a abertura de crédito adicional especial destinado à criação de dotação orçamentária específica para a contratação de empresa especializada para a implantação do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio, PPCI, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Bandeirantes, incluindo o fornecimento e a instalação de equipamentos e extintores. A medida mostra-se necessária para a adequação da estrutura da instituição de ensino às normas de segurança e prevenção contra incêndio, garantindo melhores condições de proteção à integridade física dos alunos, professores, servidores e demais usuários do ambiente escolar, além de atender às exigências legais e técnicas dos órgãos competentes. A Lei Federal número 4.320/64, que disciplina a matéria relativa à abertura de créditos adicionais e estabelece normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços dos municípios, prevê em seu artigo 41, inciso 2º, que os créditos especiais destinam-se a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Dessa forma, a abertura do crédito adicional especial mostra-se indispensável para viabilizar a execução da despesa e atender adequadamente às necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei à apreciação desta Casa Legislativa e permanecemos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, César Juliano Blenker, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Se alguém estiver contra, a favor, levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 38/2026 do Poder Executivo. Projeto de Lei número 038, de 5 de maio de 2026, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e da outras providências.
Mensagem justificativa ao projeto de lei número 038 de 2026. Westfália, 5 de maio de 2026. Senhor Presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo promover a adequada alocação das rubricas orçamentárias, adequando-as às necessidades do Poder Executivo em razão da necessidade de suplementação de recursos para viabilizar a contratação de serviços de engenharia elétrica por meio do Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Taquari, ou CISA. A abertura do crédito especial faz-se necessária em virtude da inexistência de dotação orçamentária específica para atender a referida despesa, observando-se o disposto na Lei Federal número 4.320/64, que estabelece normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços públicos. Em seu artigo 41, inciso 2º, a referida legislação dispõe que os créditos adicionais especiais destinam-se às despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Dessa forma, a presente proposição visa possibilitar a execução da despesa necessária ao atendimento das demandas administrativas, garantindo a correta execução orçamentária e o adequado funcionamento dos serviços públicos. Sendo o que se apresenta para o momento, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e solicitamos a análise e a aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, César Juliano Brenker, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Se alguém estiver contra, a favor, levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 02/2026 do Poder Legislativo. Projeto de Lei do Poder Legislativo número 02 de 16 de abril de 2026. Altera a Lei número 1979 de 5 de setembro de 2023, que institui a Lei Lucas Klein no âmbito do município de Westfália, Rio Grande do Sul, para ampliar as disposições sobre conscientização do trânsito e incluir o uso de equipamentos de mobilidade elétrica individual. Mensagem justificativa ao projeto de lei do Poder Legislativo, número 02 de 2026. Senhor Presidente e senhores vereadores, a presente proposição tem por objetivo promover a adequação da Lei número 1979, de 5 de setembro de 2023, que dispõe acerca da campanha de conscientização sobre os cuidados do trânsito e das outras providências. A alteração justifica-se em razão do rápido crescimento do uso de veículos elétricos autopropelidos, tornando necessária a regulamentação no âmbito municipal a fim de suprir lacunas existentes e adaptar as diretrizes federais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, à realidade local. Observa-se ainda o aumento significativo da utilização desses veículos por crianças, jovens e demais munícipes, sendo que, no caso dos adultos, muitos usuários não possuem habilitação para a condução de veículos automotores. Nesse contexto, a inclusão dessa mobilidade na legislação municipal que orienta a segurança no trânsito mostra-se essencial para organizar a mobilidade urbana, garantir a segurança dos usuários e pedestres e estabelecer responsabilidades no trânsito. Pelos motivos acima expostos, e certos da atenção dos excelentíssimos senhores vereadores, solicitamos a colaboração para a aprovação da presente proposição. Câmara de Vereadores, 16 de abril de 2026, respeitosamente, Pablo Diogo Rex Cardoso, vereador da bancada do MDB. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Se alguém estiver contra, a favor, levantar-se. Se não, permaneçam como estão.
Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura da indicação 11 para 2026, sugerida pelo vereador Pablo Diogo Rex Cardoso. Indicação 11 de 2026. Senhor Presidente e senhores vereadores, o vereador Pablo Diogo Rex Cardoso, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a lei orgânica e o regimento interno, propõe a seguinte indicação ao Poder Executivo. Indicação. Indica ao Poder Executivo Municipal que dê continuidade às diretrizes estabelecidas no Plano Diretor, promovendo o início de estudos e projetos voltados à expansão da área industrial do município de Westfália, com vistas ao planejamento do desenvolvimento econômico e territorial de longo prazo. Justificativa. A presente indicação visa fomentar um projeto expansionista estruturado, voltado à ampliação da área industrial do município, com uma estratégia essencial de reordenamento territorial, aumento da capacidade produtiva, geração de empregos e atração de novos investimentos. O Plano Diretor Municipal, Lei número 1441, de 22 de dezembro de 2017, já prevê a abertura de novas vias de ligação entre a região central do município e a Rota do Sol, RS 453. A área limítrofe a essa importante rodovia estadual encontra-se atualmente classificada como zoneamento de uso misto, apresentando elevado potencial logístico para a instalação de empreendimentos industriais e logísticos. Após a realização de estudos técnicos adequados, bem como eventuais processos de desapropriação com o devido ressarcimento aos proprietários, essa região poderia ser preparada para receber novas indústrias, aproveitando-se de sua localização estratégica e facilidade de acesso, fatores decisivos para a atração de investimentos. Destaca-se que, no cenário pós-grandes enchentes, municípios vizinhos que se anteciparam no planejamento e dispunham de áreas industriais preparadas foram contemplados com a instalação de novas empresas e a consequente geração de postos de trabalho. Tal contexto reforça a necessidade de que Westfália atue de forma proativa e planejada. Planejar o município para o futuro dos jovens westfalianos, bem como garantir a sustentação financeira do município, exige visão estratégica, planejamento de longo prazo e coragem administrativa para iniciar projetos estruturantes que, muitas vezes, transcendem uma única gestão, mas deixam um legado duradouro de desenvolvimento e prosperidade. Westfália, 5 de maio de 2026. Pablo Diogo Rex Cardoso, vereador. Coloco a indicação em votação. Se alguém estiver contra, a favor, levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura da indicação 12 para 2026, sugerida pelo vereador Pablo Diogo Rex Cardoso. Indicação 12 de 2026, senhor presidente e senhores vereadores. O vereador Pablo Diogo Rex Cardoso, de uso de suas atribuições legais que lhe conferem a lei orgânica e o regimento interno, propõe a seguinte indicação ao Poder Executivo. Indicação. Indica ao Poder Executivo Municipal, através do setor competente, que seja realizado estudo técnico para a possível instalação de travessia elevada para pedestres, lombada física, ondulação transversal ou outro dispositivo redutor de velocidade na Avenida Henrique Ibel, nas imediações da loja Sertel. A medida deverá observar as disposições da Resolução número 738, de 6 de setembro de 2018, CONTRAN, no caso de travessia elevada, bem como a Resolução número 600, de 24 de maio de 2016, CONTRAN, referente à implantação de ondulação transversal lombada física. Justificativa.
A presente indicação se faz necessária, tendo em vista que o trecho compreendido entre a lotérica e a loja M10 Informática apresenta intenso fluxo de pedestres, incluindo funcionários de empresas locais, moradores, estudantes que utilizam transporte escolar, além da grande concentração de estabelecimentos comerciais por se tratar de região central do município. Observa-se no local frequente desrespeito às normas de trânsito, especialmente quanto aos limites de velocidade e à preferência dos pedestres nas faixas de travessia. Tal cenário eleva significativamente o risco de acidentes, sendo esse trecho proporcionalmente um dos que mais registram ocorrências no município, além de concentrar elevado fluxo de veículos leves e pesados, muitos circulando em velocidade incompatível com a segurança da via. Diante disso, torna-se necessária a adoção de medidas efetivas de moderação de tráfego, ainda que consideradas por alguns como um remédio amargo, mas indispensáveis para preservar a integridade física dos munícipes, em especial de crianças, idosos e ciclistas, garantindo maior segurança e organização no trânsito local. Westfália, 5 de maio de 2026. Pablo Diogo Rex Cardoso, vereador. Coloco a indicação em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura da indicação 13 para 2026, sugerida pelo vereador Pablo Diogo Rex Cardoso. Indicação 13 de 2026. Senhor presidente e senhores vereadores, o vereador Pablo Diogo Rex Cardoso, em uso de suas atribuições legais que lhe conferem a lei orgânica e o regimento interno, propõe a seguinte indicação ao Poder Executivo. Indicação. Indica ao Poder Executivo Municipal, através do setor competente, que seja avaliada a destinação de uso mais nobre ao terreno localizado nas proximidades do CRAS, atualmente utilizado como depósito de materiais de construção e maquinário da Prefeitura, buscando uma melhor adequação urbanística e funcional do espaço. Justificativa. A presente indicação decorre de solicitação de familiar, bisneto, da antiga proprietária do imóvel onde atualmente está instalado o CRAS, bem pertencente ao patrimônio material do município, conforme previsto na Lei nº 1441, de 22 de dezembro de 2017, Plano Diretor. O terreno em questão foi originalmente doado com finalidade pública relevante, porém, atualmente, vem sendo utilizado como depósito de materiais de construção e maquinário, o que contrasta com o conjunto arquitetônico dos prédios públicos municipais que representam um importante cartão postal da cidade. Diante disso, sugere-se a avaliação de alternativas que proporcionem um uso mais nobre e socialmente benéfico à área, bem como a implantação de um parque público ou espaço destinado à prática de esportes, a exemplo de pista de skate e BMX, modalidades reconhecidas inclusive como esportes olímpicos. A adoção dessa medida contribuiria para a valorização urbanística do local, além de fomentar o lazer, o esporte e a convivência comunitária, atraindo jovens e visitantes, fortalecendo o turismo local e promovendo o melhor aproveitamento de um espaço privilegiado do município. Neste sentido, entende-se que a requalificação da área representa uma importante e uma oportunidade de alinhar o uso do espaço público com o interesse coletivo e com a valorização histórico-cultural do município. Westfália, 5 de maio de 2026. Pablo Diogo Rex Cardoso, vereador. Coloco a indicação em votação. Se alguém estiver contra, levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura da indicação 14 para 2026, sugerida pelo vereador Pablo Diogo Rex Cardoso.
Indicação 14 de 2026. Senhor Presidente e senhores vereadores, o vereador Pablo Diogo Rex Cardoso, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a lei orgânica e o regimento interno, propõe a seguinte indicação ao Poder Executivo. Indicação. Indica ao Poder Executivo Municipal, através do setor competente, que seja realizado estudo técnico para a possível instalação de travessia elevada para pedestres, lombada física, ondulação transversal ou outro dispositivo que limite a velocidade de veículos automotores na travessa que faz ligação com o município de Teutônia, via Boa Vista, nas imediações do campo de tiro de laço. A medida deverá observar as disposições da Resolução número 738, de 6 de setembro de 2018, CONTRAN, no caso de travessia elevada, bem como a Resolução número 600, de 24 de maio de 2016, CONTRAN, referente à implantação de ondulação transversal lombada física. Justificativa. A presente indicação decorre de solicitação de morador, tendo em vista a preocupação com a segurança viária na localidade. O trecho indicado nas imediações do campo de tiro de laço apresenta aumento do número de moradores, além de registrar circulação frequente de animais e máquinas agrícolas, características típicas da região, somadas à ausência de acostamento, o que eleva consideravelmente os riscos para pedestres e usuários da via. Observa-se ainda a não observância das normas de trânsito por parte de condutores, especialmente no que se refere ao excesso de velocidade, colocando em risco a integridade física dos moradores locais. Diante desse cenário, torna-se necessária a implantação de medidas que promovam a redução da velocidade dos veículos, garantindo maior segurança, sobretudo para crianças, idosos e pessoas que circulam a pé ou de bicicleta, prevenindo acidentes e proporcionando melhores condições de mobilidade e convivência na via. Westfália, 5 de maio de 2026. Pablo Diogo Rex Cardoso, vereador. Coloco a indicação em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se, senão permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura da indicação 15 para 2026, de minha autoria. Indicação 15 de 2026. Senhores vereadores, o vereador Gilberto Pot, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a lei orgânica e o regimento interno, propõe a seguinte indicação ao Poder Executivo. Indicação. Indica ao Poder Executivo Municipal que, em parceria com a Cisvest, Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Westfália, seja realizado o levantamento junto às empresas locais do município, com o objetivo de identificar as principais demandas e carências de mão de obra existentes no mercado de trabalho local. Após a realização do referido levantamento, sugere-se que, em conjunto com instituições de ensino e capacitação profissional, promovam a implementação de cursos e capacitações voltadas às áreas identificadas com insuficiência de profissionais qualificados. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo aproximar o poder público das demandas do setor empresarial local, promovendo o desenvolvimento econômico e social do município. A realização de um diagnóstico sobre a falta de mão de obra permitirá identificar com maior precisão as áreas mais carentes de profissionais qualificados, possibilitando a oferta de cursos direcionados e eficazes. Dessa forma, busca-se reduzir a falta de mão de obra e incentivar a qualificação profissional da população local e fortalecer o comércio, a indústria e os serviços, contribuindo diretamente para o crescimento sustentável do município. Westfália, 6 de maio de 2026. Gilberto Pot, vereador. Coloco a indicação em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se, senão permaneçam como estão. Foi aprovado por todos.
Convido o secretário para fazer a leitura da moção 01/2026 de aplausos, sugerida pelo vereador Pablo Diogo Rex Cardoso. Moção número 01 de 2026, aplausos. Senhor Presidente, senhores vereadores, a Câmara de Vereadores de Westfália, por meio do vereador Pablo Diogo Rex Cardoso, MDB, e dos vereadores signatários abaixo, vem, da forma regimental, apresentar esta moção de aplausos à equipe da Assistência Social e do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, de Westfália, pela obtenção do selo FENAS 2025. O selo constitui certificação federal que reconhece a excelência da gestão orçamentária e financeira no âmbito da assistência social. Tem por finalidade incentivar os municípios à correta aplicação dos recursos do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, qualificando a prestação de contas e assegurando maior transparência e eficiência no atendimento à população. Dessa forma, a presente moção de aplausos expressa o reconhecimento desta Casa Legislativa e parabeniza toda a equipe que integra a área de assistência social vinculada à Secretaria Municipal da Saúde, Trabalho, Habitação e Assistência Social pelo comprometimento, profissionalismo e dedicação demonstrados no exercício de suas atribuições. Câmara de Vereadores de Westfália, 16 de abril de 2026. Atenciosamente, Pablo Diogo Rex Cardoso, vereador MDB. Coloco a moção em votação. Se alguém estiver contra, a favor, levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Encerro a sessão, agradeço a presença de todos e convoco para a sessão ordinária no dia 21 de maio de 2026, às 19 horas.